Vamos começar com o testemunho da Elisete Marques. Vamos ver o que ela conta para nós, este milagre que recebeu através de vir até a Igreja Pentecostal Deus e Amor. Vejamos. Eu aceitei Jesus com 12 anos. E nessa conversão foi através de uma separação do meu pai com a minha mãe. E nós somos em 6 em casa. Aí minha mãe levou nós, 6 filhinhos para a igreja. E eu lembro que quando eu aceitei Jesus com 12 anos, naquela época as crianças podiam pregar, era aquela coisa, eu ficava ansiosa. E até que um dia me deram a oportunidade para começar a pregar. E eu comecei a pregar. E dali não paro mais. E com 15 anos, foi o primeiro processo que eu passei. Me deu um câncer na garganta. Sem esperar, eu não sabia até então o que era, né? O maxilar travou. Eu fiquei sem falar e sentia um caroço na garganta, ficava sem comer. E minha mãe me levou no Hospital São Paulo. E quando chegou lá no Hospital São Paulo, eu já estava com 5 dias sem comer. Quando chegou lá no Hospital São Paulo, eles quebraram meu maxilar. Aí a minha mãe já começou a clamar o sangue de Jesus. Aí minha mãe, vamos filha, tem fé filha, você é uma menina de Deus, você é uma menina de Deus. Porque eles falaram assim pra minha mãe, senta aí que nós vamos puxar um líquido da garganta dela. E quando puxou, aquele líquido seria o exame. Ela falou, filha, a anestesia pegou. Aí eu balancei a cabeça, já não estava falando. Aí a anestesia não pegou. Nós não podemos mais aplicar a anestesia dela, falou pra minha mãe. Você não vamos fazer no sangue frio. Aí essa parte também não lembro, que a minha mãe fala que eu deslizei pelas pernas do médico. Só que o meu espírito foi num lugar bonito, viu? Minha mãe falou que eles me pegaram, me colocaram na cama e começou a me bombar, colocar o aparelho em mim. E o meu espírito estava tão em paz num jardim. E eu passava a mão naquele jardim. E daqui a pouco eu ouvi uma voz. E a voz falava, olha para baixo. Quando eu olhei para baixo, eu vi um alvoroço dentro daquele hospital. Eu vi aquele alvoroço, eu vi ali meu corpo naquela cama. E minha mãe gritando. E ela levantava as mãos assim. E aquela voz falava assim, ó. Aquela é sua mãe. E ela pede por misericórdia. E eu sou a misericórdia. O Senhor, Ele se faz presente todo o tempo na nossa angústia. Por isso que fala, né? Que o choro dura uma noite, mas a alegria vem. Eles não conseguiram fazer o que eles estavam para fazer. Aí eu acordei, ainda meio sonolenta, e eles mandaram para casa. Aí, quando estava para completar 3 meses certinho, eu escrevi para minha mãe, mãe, hoje eu quero ir para a igreja. Desse jeito, você tá magrinha, não pode. Aí chegamos lá no Bugaçu. Eu apontei para minha mãe me levar para a livraria. Aí chegou na livraria, eu escrevi uma oportunidade para a jovem Elisete. Aí quando eu escrevi, o papel chegou até o altar. Aí a irmã pegou assim e falou assim, irmãos, os irmãos sabem o processo que a jovem Elisete está passando, mas ela não está falando. E ela quer uma oportunidade. A sede de adorar a Deus era tão grande que na minha mente eu já tinha saudado o povo. E eu fechei os olhos. E por um instante, daqui a pouco, eu vi um dando glória aqui, outro aumentou, aleluia ali. O pastor me abraçou e falou assim, ó filha, não falei para você? Se ninguém estava acreditando no seu milagre, eu acreditei. Você está falando, você não está ouvindo você falar? E até então eu não tinha percebido. E o pastor me abraçando, e daqui a pouco minha mãe me abraçando aqui, e aquele choro, e Deus tomou a igreja toda. Naquele momento, meu Deus, o céu desceu. Deus desceu o céu naquela igreja. E eu só tenho que louvar a Deus. Não desista, ouvinte, o segredo é orar e confiar. A irmã Elisete conclui o testemunho dela emocionada, sorrindo, né? Não desista, o segredo é confiar e orar. Nós não podemos apenas ficar na confiança, não é? Temos que confiar, temos que orar, temos que jejuar, temos que obedecer. Tem todo um contexto aí dentro do milagre dela e ela conta com detalhes uma coisa muito séria, uma coisa que a ciência já não podia fazer nada. Ela estava condenada a viver com as mazelas com as consequências daquele câncer, ou seja, uma coisa terrível, Natiel, mas o Senhor Deus veio e resolveu a situação de uma forma sobrenatural. Sim, pastor, com cordas de amor, o Senhor Jesus a chamou para si. Ela conta que conheceu Jesus depois de um trágico acontecimento familiar, separação dos pais,
Depois a mãe veio para Cristo em meio a tanta dor, tanto sofrimento. Mas ao completar 15 anos, ela se afastou da presença de Deus e foi viver como aquele filho pródigo. Queria conhecer o mundo e todos os seus prazeres. Mas com o tempo ela descobriu que não conseguia mais falar bem. Ela começou a sentir incômodos no maxilar e ao fazer exames descobriu que estava cancerosa. Estava com câncer na garganta e começou então uma batalha contra o câncer, um desafio muito grande. O senhor sabe muito bem que não é fácil, principalmente para a família, principalmente para as pessoas que tanto amam. Mas acontece que ela recebeu a proposta de fazer a cirurgia para que então pudesse tirar aquele câncer, mas não deu certo, a medicina não pôde operar. E ela, depois de algum tempo, lembrou-se de Jesus. Assim como o filho pródigo lembrou-se do pai, ela lembrou-se de Jesus, ligou para sua mãe e disse: eu preciso ir à igreja, eu preciso ter um encontro genuíno com Cristo. Ela disse: filha, mas você está tão magrinha, você está tão fraca, será que você consegue? Eu preciso, mãe. Então, Jesus a chamando para si, fazendo-a recordar daquilo que outrora ela havia vivido na presença de Deus. E ao chegar na igreja, pastor, quando ela reencontrou o seu antigo pastor, ela começou a glorificar a Deus e não percebeu que o câncer já havia desaparecido. Quando ela não conseguia falar, o câncer que a impedia de fazer isso sumiu e ela começou a verbalizar, a expressar o seu sentimento, a sua alegria de estar de volta na casa de Deus. E a mãe dela disse: olha, filha, você está falando. E o milagre tinha acontecido. Quantas Elisetes, pastor, que estão nos acompanhando agora? Quantas pessoas que estão nos acompanhando, que estão enfrentando essa batalha contra o câncer? Mas como Davi enfrentou aquele gigante, não foi com uma pedra, mas foi com o poder de Deus, foi pela fé. Você também pode enfrentar esse gigante, seja o câncer, seja outras enfermidades, seja a porta fechada, seja a briga familiar, seja qualquer coisa. O gigante que te afronta vai cair por terra através do poder de Deus na tua vida, através da fé. Hoje é dia da sexta-feira de guerra contra o mal. São dias onde nós priorizamos sempre a palavra de Deus, porém orações por libertação. Pessoas que estão oprimidas por obras malignas, pessoas que estão oprimidas por obras da bruxaria, de tantas coisas ruins que existem, não é? O mal existe, amados, e nós temos que entender que contra estas forças do mal, nós não podemos simplesmente enfrentá-las humanamente falando, né? Temos que recorrer ao Senhor Jesus. Apenas Ele tem poder para vencer todo esse mal, todas estas coisas ruins que o afligem. Presbítero Júlio, hoje é dia de guerra contra o mal. Hoje temos cultos especiais em favor disso. Com certeza, pastor, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas sim contra as potestades malignas. Nós, sim, com a força de Deus, na autoridade dada por Jesus Cristo, na unção do Espírito Santo, nós repreendemos todas as obras do mal. Nós te convidamos a estar conosco aqui em nossa Igreja Deus e Amor, especialmente em nossa sede mundial, que está na capital paulista, região central, Avenida do Estado, 4.568, no bairro Liberdade, sendo que a entrada principal é na Prefeito Passos, número 10. Já temos cultos acontecendo desde as 7 da manhã, agora o segundo culto já está em fase de encerramento, em período de encerramento. Às 11 da manhã é o próximo, mas eu destaco o culto das 3 da tarde, presbítero Kleber Costes pregando a poderosa palavra de Deus, orando por todos e certamente milagres, libertações, curas divinas acontecendo. Não se entregue a qualquer tipo de situação que tente roubar a sua paz. Procure Jesus, venha até a Igreja Deus e Amor, porque aqui Jesus está libertando.